vamos tratar agora de uma palavrinha que dá até medo em muita gente aqui no Brasil, em vários setores, principalmente no agronegócio, que o agronegócio trata realmente de um território de quase 9 milhões de quilômetros quadrados. Eu estou falando daquela palavrinha mágica que se chama conectividade, que é um problema que vem sendo enfrentado de frente com grandes soluções inovadoras, tecnologia pura, que é o pessoal da TIM. E para isso nós estamos conversando aqui, ó, vamos falar com o Paulo Humberto, ele que é diretor de soluções corporativas. Ô Paulo, é verdade que vocês resolvem esse problema mesmo o Brasil sendo grandão desse jeito? Não é questão de resolver, é que o Brasil não é um país, é um continente. Exatamente. Então, o que a gente tem aqui pela frente é um grande desafio de conectar não só a questão do agronegócio, que é responsável por 25% do produto interno bruto brasileiro, exatamente, como conectar as rodovias, que faz todo o escoamento dessa safra de produção. Esse é o nosso grande desafio, junto com a indústria do agro, de criar soluções que façam essa conectividade chegar ao campo. Você sabe que você está me lembrando duas frases que eu acho bem bacanas, né? Uma é do meu chefe, que ele falou assim: eu prefiro estar num país onde tem um monte de coisa por fazer do que num país onde tudo já está feito, porque não tem muito para onde crescer, né? E o outro é a questão de tudo que é problema que está na minha mão eu gosto, porque eu posso tentar resolver e conseguir. É mais ou menos essa a ideia, né? Depende da forma como você encara. A gente encara isso como oportunidade. Exato. Se você olhar o que a gente já fez hoje em dia no campo, com a ajuda do agronegócio, hoje a gente já cobre mais de 17,5 milhões de hectares, beneficiando mais de 1,6 milhões de pessoas que sequer tinham conectividade. Então a gente não está falando só de ganho de eficiência e produtividade no campo. A gente está falando de inclusão social e inclusão digital de toda essa população. E quando você olha a população, a TIM hoje está presente em 5.570 cidades. Isso é quase a totalidade. É a totalidade das cidades. É a totalidade. 100% das cidades hoje tem sinal. E aí quando eu falei que o Brasil é um continente, não é um país, é exatamente isso. Porque quando você pensa, você tem praticamente 96% da população brasileira com conectividade. Faltou 4, quase 10 milhões de pessoas não tem. Porque o país é gigantão. Então, quando você pensa no Brasil, o Brasil tem milhões de hectares. E isso representa, quando você está conectando as cidades, menos de 20% da área total do país. Então, um grande desafio tem a ver com o campo e tem a ver com as rodovias. Perfeito. Fala uma coisa, ô Paulo, que é uma coisa que me atormenta um pouquinho, que é assim, é um pouco difícil ainda para mim, para eu entender e para muita gente entender, quando alguém fala em conectividade, o que está falando? Porque à primeira vista parece uma pessoa ligando onde ele estiver no planeta, uma coisa que está na internet, né, que está aí rodando no céu, e aparece imediatamente para ele online no momento que está acontecendo. Exato. Não é só bem isso, né? Você pode ter uma boa conectividade para o seu serviço, né? Porque o camarada faz na fazenda e está muito bem para ele. E quando ele precisar que seja instantâneo, online, aí ele pega e dá um jeito, né? Isso. Quando a gente fala em conectividade, o pessoal pensa, vem na cabeça de todo mundo em internet. Você pode ter uma solução de internet tendo a sede da fazenda ou a casa do campo. Perfeito. Uma conexão satélite fazendo a internet, mas a internet vai estar só naquele ambiente. E quando a gente fala do campo, é o campo. São as máquinas, as pessoas. A fazenda inteira, né? A fazenda inteira, as pequenas comunidades. A gente tem casos de aldeias indígenas que hoje têm conectividade por causa de projetos como o que a gente fez com a BP Bung. Então, o que a gente faz? A gente leva a conectividade 4G, a gente chama de 4G TIM no campo, que é a mesma conectividade que a gente tem aqui. A gente está hoje aqui em São Paulo, é a mesma que a gente tem em São Paulo, é a mesma conectividade que tem no mundo inteiro. Então, um aparelho celular que eu compro na loja, a linha que eu tenho na loja, ela vai funcionar. É um serviço que todo mundo sabe usar. O que falta é ter o sinal. E o que a gente está levando no campo é o sinal da rede 4G para todo mundo que está no campo. Então, a gente conecta máquinas, conecta pessoas e conecta acessórios, sensores, estação meteorológica. A gente unifica isso tudo. Tudo num ambiente, seja ele qual for. Tudo no ambiente, seja qual for. O que é legal dessa solução? É que a rede é uma rede pública. O que significa? Que o sinal ele fica disponível para todas as pessoas. E as aplicações, por que é uma rede pública, então uma rede privada, proprietária? Isso tira do agricultor a responsabilidade de ter que gerenciar uma rede de telecomunicações, que para ele seria um peso, que a gente chama custo total de propriedade. E não é a atividade dele, né? Não é a atividade dele. Ainda tem um outro problema, que passa os anos, tem o risco de obsolescência, porque toda a tecnologia fica velha. E o risco não, né? Vai ser obsoleto, né? E aí, no caso de uma operadora, a gente tem a obrigação, junto à regulação, junto à Anatel, de manter a tecnologia atualizada.
Então, quando a gente implanta essa antena, a gente está colocando um sinal que atende a todo mundo, atende à necessidade do campo e, ao mesmo tempo, a gente assume junto àquela comunidade um serviço que vai ser perene ao longo do tempo. Ele não vai deixar de existir, porque ele não é uma obrigação mais do agricultor, ele é uma obrigação da operadora. Maravilha. Fala uma coisa, eu aqui no Papo de Prateleira, o principal conteúdo que eu faço, né? Que eu e a equipe fazemos no canal Agro Revenda, e a gente está sempre com uma palavrinha que é uma coisa muito distribuidor de insumos, que é portfólio, né? Produto. A gente pode falar em produtos de destaque da TIM, e se puder, quais seriam eles hoje para o agronegócio, independentemente de ser rural ou urbano? Antes de falar do portfólio, vamos tentar entender como é que a TIM entrou, né? A gente entendeu rapidamente. O que a gente está fazendo é a transformação digital do segmento do agro, não só do agro. Na realidade, o mundo está passando por um processo de transformação digital de todos os segmentos para ganho de eficiência e produtividade. Quando a gente olhou para o campo, a gente entendeu o seguinte: já existia muita tecnologia no campo. As máquinas tinham tecnologia, o que faltava era conectividade. Sim. Então, por causa disso, a gente tomou uma decisão, ser primeiro parte do ecossistema, ou seja, ser aquilo que o agro precisava, a conectividade, em primeiro lugar. Uma vez sendo parte do processo, e hoje eu entendo que nós não somos mais uma operadora de telecomunicações no campo, e sim parte do processo de produção de alimento no Brasil, para alimentar o mundo, e aí a partir do momento que você entende o que é produzir alimento para o mundo, você faz parte desse ecossistema. O que a gente tem levado? Vou dar exemplos. Hoje as colheitadeiras, as máquinas, elas saem com sensores e um mundo de informação. Esse aporte tecnológico, né? Tudo está sendo transmitido. Precisava da conectividade. Isso é uma solução da TIM? Não, mas a TIM habilita a conectividade das máquinas. Ao mesmo tempo, a gente consegue levar para o agricultor, como serviço, soluções de estação meteorológica, soluções de praga, para determinação e ataque a pragas. A gente tem soluções usando inteligência artificial com uso de vídeo para ver maturidade de grão no campo. A gente tem soluções simples que a gente chama de low code. Eu lembro quando a gente fechou o projeto da Jalles, e aí conversando com o Otavinho, eu vi o Otavinho hoje por aqui, e ele falou assim, a gente estava conversando assim, não, vamos conectar máquinas, um monte de coisa. Ele falou, Paulo, eu não quero nada disso. Eu quero que o meu apontador, que está lá no talhão, ele consiga digitar no celular as informações e esse apontamento chegue em tempo real para o pessoal que está lá no centro de operações. A medida ser imediata. Precisa ser imediato. Ele falou, eu só quero isso por enquanto. E ao longo do tempo ele foi digitalizando processos. Então, é o tipo de solução. Aí a gente desenvolveu um software que chama TIM Flow App, que é para você digitalizar pequenos processos, que seja o apontamento e que seja um caso que a gente tem com o pessoal da Insola, no sul do Piauí, que ele fez o processo de entrega de marmita para todo mundo que está no campo. Ele digitalizou o processo de entrega de marmita. Para chegar na hora que o peão precisa comer, né? Outro exemplo, com a Citrosuco. Hoje a gente faz o acompanhamento da frota do pé de laranja até a planta, lá em Matão, e depois a gente acompanha o extrato do suco de laranja de Matão até o porto. Fazendo... Vai ser exportado, né? Que vai ser exportado, toda a cadeia de produção do agro. Isso tudo são soluções viabilizadas pela conectividade e às vezes viabilizada pelo portfólio da TIM, conectado em uma linha móvel, que todo mundo conhece. Rapaz, mas pelo que você está falando então, o negócio da mobilidade que é proporcionada pelas soluções da TIM está fazendo com que vocês tenham um número infindável de parceiros, né? Não é só o agro, é a empresa que fabrica a máquina, é a empresa que entrega comida, pelo que você está falando, é um número sem fim, né? É um número sem fim. Eu falei transformação digital de diversos segmentos da indústria. Hoje, na área de logística, a gente faz conectividade das estradas. As novas concessões de rodovias federais e estaduais, a gente tem feito conectividade. Por exemplo, estamos fazendo conectividade da Dutra, da Eco Noroeste, que é a região da Washington Luiz, estamos fazendo conectividade de Anápolis a Palmas, na Eco... Que é um ramal que está crescendo absurdamente, né? Fizemos a conectividade sul de Minas, EPR sul de Minas, EPR Triângulo, o Way no nordeste do Mato Grosso do Sul. Fazemos a conectividade da planta da Stellantis, que é uma planta industrial. Conectamos os carros da Stellantis que estão saindo hoje no mercado. É uma infinidade de opções e a gente está aqui para isso, para fornecer, em primeiro lugar, a conectividade e depois entender o problema do campo e desses diversos segmentos. Para levar a solução. Para levar a solução. Você é de onde? Eu sou de Uberaba. Opa, eu já tinha me falado, confessado,
que nós simplesmente nascemos para o sucesso, que nascemos na terra mais maravilhosa do mundo, que é Uberaba. E qual é a sua formação? Sou formado em Engenharia de Telecomunicações em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas. Grande Santa Rita do Sapucaí. Fala uma coisa para mim, quando é que o Paulo Humberto vai estar muito feliz se ele e a TIM tiverem chegado onde? Daqui uns 10, 20 anos mais ou menos, falando de tecnologia. O que eu falo para todo mundo que trabalha comigo é o seguinte, que a felicidade está na jornada. Eu já sou muito feliz com aquilo que eu faço e vou ser muito feliz ao longo desse caminho de chegar onde você está falando, quando o campo estiver todo conectado. Curta e faça o caminho. Com certeza. Obrigado. Que nada, obrigado a vocês, sucesso aqui nesse eventaço. Muito bacana estar aqui presente no evento para encontrar com esse pessoal todo, né? Um prazer e é bom ver um conterrâneo junto aqui de Uberaba falando sobre conectividade no campo. Vamos ainda um dia marcar um cafezinho com pão de queijo e com queijo branco bem gostoso lá de Minas. Falei com o Paulo Humberto, ele que é o homem, é o diretor aí de soluções para a conexão da TIM, que está ajudando demais o agronegócio brasileiro. E calma aí, viu? Vai na toada dele, hein? O Brasil hoje é o quarto agronegócio do planeta. E quando a gente for primeiro, vai estar lá, ó, um berabense da Gema ao ladinho da empresa aqui para mostrar que ajudaram bastante a chegar a esse posto. Fui!